liberada, eles tinham dado para a gente um prazo de, na época de 6 meses, nós terminamos o projeto, já tinha 10 meses e ainda não tinha passado todo o protocolo para a liberação oficial dessa versão. É um problema, entendeu? Mesmo sendo assim, aberto, livre, é porque existem uma série de regras de desenvolvimento de software que eles não podem estar disponibilizando enquanto tudo isso não está... os requisitos não estão bem definidos. Então, assim, a parte que nós precisávamos, ela já funcionava, rodava dentro do laboratório. Nós tínhamos uma máquina virtual que foi utilizada só com Giga para poder nós conseguirmos fazer essa ponte entre a Paraíba e aqui, a Universidade da Paraíba e a Universidade de Brasília. Então, assim, foi montado um super esquema, mas na época da feira, nós tivemos que levar o computador todo montado, com toda a instalação, porque a gente não tinha como ter o Giga à disposição da gente na época. É a versão que estava sendo usada. Mas eu acredito que já seja atual. Tá? Isso daí eu realmente não verifiquei, mas eu acredito que seja. Eu tenho mais uma pergunta. Pode. E se as pessoas quiserem baixar um código-fonte para exercitar ou até mesmo praticar e dar continuidade nesse trabalho que vocês fizeram, como que pode ser feito isso? Tem que acessar, na página lá do www.wiknarrua, acho que é .com.br, se não me engano, entra na página em todos os projetos que foram desenvolvidos. O meu é esse câmera interativa como possibilidade, câmera, é porque ele teve que ficar com o nome antigo do projeto, apesar da gente ter colocado como TV ITAN, ele ficou como visão computacional, como possibilidade de interação, uma SAB TV, e acessando a página nossa, tem não só, por exemplo, o arquivo mostrando como que as placas foram construídas, caso a pessoa queira desenvolver o protótipo, quanto a API está lá disponível para baixar, com o roteiro de como é feita a instalação dentro da máquina e quais os requisitos, os softwares que você tem que ter instalados para poder funcionar. Tá? De qualquer forma, tem também porque o site do Wiki na Rua, ele é uma rede social, né? A pessoa pode estar acessando lá, se por acaso ela tiver alguma dúvida quanto a essa instalação, ela pode estar acessando, está mandando uma mensagem para que, né, uma das pessoas do suporte lá do Media Lab, porque o projeto faz parte do Media Lab, que é o laboratório de arte computacional lá da UNB, né, do Instituto de Artes, possa estar respondendo e auxiliando a pessoa a fazer a instalação. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Só para a gente arrematar aqui mais algumas coisas, Se quiser falar, pode ficar à vontade. O que acontece? Quando a gente trabalha com artes interativas, uma das coisas que é muito importante para a gente é o fato de você ter essa participação do público, do atuador, junto com o instrumento. O trabalho com dispositivos não convencionais de interação, que inclui aí tanto a câmera quanto a utilização do controle do I ou do tapete de DDR, uma série de outras coisas, eles são normalmente um ponto de partida para a gente para desenvolver outras aplicações. Né? A gente fala que a arte ela investiga coisas que normalmente não são previstas inicialmente em algumas outras ciências. Então, no caso das artes, quando foi proposto para a gente o trabalho, né, a proposta de participar do XPTA Lab, o pessoal estava todo perguntando, né, poxa, o que o Instituto de Artes vai estar se metendo dentro de uma área que é quase toda de desenvolvimento de software ou uma área mais voltada para a ciência da computação. Nós trabalhamos com o Media Lab, que é o laboratório lá da UNB, nós trabalhamos com arte computacional desde de quando ela começou, lá no meados do final dos anos 80, com várias experimentações, né? Seja dentro da área de desenvolvimento de software, seja dentro da área de desenvolvimento de dispositivos de interação, seja de propostas, né, de ambientes interativos.
dentro desse sistema, por que foi escolhido, né? Por que nossa equipe, apesar de toda ela ser, vamos supor, eu e o Kiko, que seríamos as cabeças da equipe, nós estávamos dentro do Instituto fazendo mestrado, doutorado. O Kiko, ele é desenvolvedor do software, ele é bacharel em ciência da computação, né? Ele já tinha sido estagiário do Lavid, então ele já conhecia o Ginga desde o início, desde quando começou, né, o desenvolvimento do Ginga, ele já conhecia. Então, assim, quando nós tivemos a ideia, eu procurei ele para saber se era possível, se ele topava fazer, né, tentar fazer o desenvolvimento comigo. Eu sou física, então trabalho dentro do Instituto de Artes, mas toda a minha base de formação vem de uma área de ciências exatas, onde a gente já trabalhava com a questão, né, desenvolvimento de ótica, parte, né, dessa própria visão computacional, tanto que os trabalhos que a gente faz é muito voltado para essa utilização que a gente fala que é arte associada à tecnociência, né? A ideia dentro de trazer isso para a TV digital é porque cada vez mais nós estamos concentrando dentro da televisão todas as formas possíveis de interação. Quer dizer, hoje eu não só escolho o canal, mas eu faço compra, eu acesso a internet, eu jogo, né? Eu fico vendo, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos que ele não vai mais para a casa dos colegas brincar, mas ele brinca, né? Ele usa o Xbox dele lá e ele conversa com o colega dele enquanto ele joga, cada um na sua casa. Então, e outra coisa, além disso tudo, conseguir trazer acessibilidade para aquelas pessoas que têm dificuldade também em movimentar ou em fazer algumas outras, né, escolhas. O controle remoto, ele é assim, extremamente complicado, porque os botões são muito pequenos, né? Se você tentar acertar aquilo ali, se você não tiver o controle motor afinado, às vezes é complicado. Então, assim, o que nos motivou foi também poder dar acesso a essas outras pessoas. Todos os projetos que são desenvolvidos lá dentro do Media Lab, eles têm essa proposta de tentarem gerar conteúdos que possam ser aplicáveis em outras áreas. E eu gostaria realmente muito que esse projeto fosse adiante, né? Infelizmente, a gente teve que paralisar ele, né, por conta do término do projeto como um todo, mas assim, eu lanço a proposta para vocês e eu gostaria muito que alguém se interessasse em continuar com o desenvolvimento. Nós tivemos uma aceitação muito boa na época da feira, tá? Principalmente porque era aquela ideia de que eu não preciso de ter muito, né? Preciso de ter uma câmera, uma webcam, né, posicionada de uma forma legal e tem essas que já tem LED, ou mesmo eu posso fazer esse colar de LED para poder estar funcionando de infravermelha a um baixo custo, né? Só que o protótipo que foi desenvolvido, ele não é comercial por conta do projeto, mas eu acho que seria interessante distribuir a ideia. Vocês desse projeto, são duas perguntas, né? Uma. São duas perguntas. A primeira aparentemente, a questão da informática e da tecnologia, ela está dissociada e afastada de universos relacionados à arte, por exemplo. Aí você faz uma escolha de trabalhar no IDA, né, no Instituto de Artes lá da UNB. Então, você como uma pessoa ligada à área de exatas, às ciências exatas, física, ligada, se interessando por tecnologia, e aí vai para as artes, né? E falar dessa diferença, assim, do seu ponto de vista, por que não fazer, por exemplo, também dentro do Instituto de Tecnologia, levando essa visão, de repente, você está falando, essa é a primeira. E a segunda se dentro do projeto de continuidade que vocês... se existe um projeto de continuidade, e se existe... se vocês, como é que é pensada essa continuidade para esse universo, por exemplo, fora da academia, né?
como é que essa continuidade se dá fora da academia? É possível fora da academia, fora da UNB, né? É possível fazer fora da UNB, num dojo, por exemplo, vamos chamar assim, num lugar onde tem pessoas interessadas em fazer esse exercício? Porque aqui nessa escola, por exemplo, tem um laboratório e tem pessoas que podem vir a se interessar em fazer esse exercício. Foi pensado isso? Então, vamos começar pela primeira, né? Por que ir para as artes? Desde a época que eu formei, eu não sou só física, eu sou psicopedagoga e eu trabalho dentro da minha trajetória, né, já tem mais de 20 anos, eu trabalho tanto com crianças e adolescentes superdotados, quanto com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, assim, eu optei por caminhar pelos dois lados. E há mais ou menos uns 10 anos eu comecei a desenvolver pesquisas e trabalhos com a utilização de games aplicados à educação. Tá? Porque era uma maneira que eu achava que seria mais eficiente, que eu conseguiria uma aprendizagem mais efetiva e significativa para aqueles que tinham dificuldade de aprendizagem, e seria um estímulo maior em termos de desenvolvimento, de curiosidade, tudo que seria por trás das câmeras, por assim dizer, né, para aqueles que tinham o AP+, né, que eram considerados pessoas com altas habilidades. Tá? Como os meus trabalhos, né, as minhas pesquisas, elas nunca são direcionadas para uma única área, elas sempre são, né, híbridas ou transdisciplinares, interdisciplinares, eu precisava, para eu conseguir levar o projeto adiante, que não era só, vamos supor, desenvolvimento de um game ou desenvolvimento de um jogo, eu tinha que ter um aporte dentro da pedagogia ou da psicologia ou alguma coisa assim para poder dar um respaldo maior que eu queria para esse trabalho. Eu procurei várias vezes a Faculdade de Educação e da Comunicação e tudo para poder desenvolver a pesquisa de mestrado, que seria, né, o início para isso tudo. E eu não consegui. Né? Eu tentei várias vezes, não chegava na banca, a banca falava que não encaixava aqui, não encaixava ali, que de repente era melhor para esse instituto ou para outro instituto, porque dentro da academia, infelizmente, assim, eles têm uma certa separação. Hoje em dia, nem tanto, né? Eu já estou lá dentro desde 2006, então assim, hoje a gente já consegue ver essa transdisciplinaridade maior, mas não era assim. E aí me informaram na época, falaram assim, olha, ali a sua pesquisa ao pessoal das artes, tem uma professora lá, que é a professora doutora Suzete Venturelli, que ela já faz pesquisa dentro da área de arte e tecnologia, que ela desenvolve trabalhos com processos de interação, com design de interação, né? Na época o designer também ele funcionava dentro do Instituto de Artes. Então assim, procura, porque lá você vai conseguir o campo que você precisa, né, para poder estar desenvolvendo e conseguir assim, as portas em termos de projetos e tudo para poder conseguir a verba necessária para investimento nas pesquisas. E foi aí que eu fui parar no Instituto de Artes. Né? Realmente o pessoal pergunta, né, porque eu tive que fazer várias disciplinas, eu tive que realmente estudar a arte. Né? Hoje eu sou coordenadora do curso de artes, de especialização em artes visuais do SENAC, coordeno também o curso que vai sair agora, o curso técnico de jogos digitais, né, que vai ser oferecido pelo SENAC, tem o curso de fotografia, então eu mergulhei também no universo das artes. Mas toda a equipe do laboratório é muito multidisciplinar. Eu tenho várias pessoas da área de computação e vários que fazem estágio, né, tanto da computação quanto da tecnologia dentro do Media Lab. Tem o pessoal do design que também está ali, eu tenho o pessoal das artes que faz, né, a parte de ilustração, o desenvolvimento das maquetes, os protótipos e tudo. Então assim, é um campo que a gente conseguiu esses atravessamentos todos, por isso eu escolhi o Instituto de Artes. Né? E tanto que assim, de todos os projetos, vocês podem mapear a página do XPTA Lab, de todos os projetos que ganharam o prêmio, eu acho que o nosso foi o único de um Instituto de Artes dentro de uma área que era predominantemente tecnológica e computacional.
né? A minha equipe é toda de cientistas da computação, todos que trabalharam no meu projeto são bacharéis em ciência da computação, né? Então, assim, realmente é uma área mais específica, só que eu e o Francisco, né, nós conseguimos colocar essa aplicação dentro dessas propostas de interação que as artes nos traziam, tá? Com relação ao término do projeto, o que acontece? Eu e o Kiko sempre desejamos e quisemos que isso fosse para frente, porque nós achávamos que acabar, né, fazer com que o projeto acabasse só com o desenvolvimento do protótipo, a apresentação na feira, para assim, olha, eu consegui fazer a integração e pronto, né, eu já sei que isso é viável, agora acabou, não era o propósito da gente. Mas o que acontece? Na academia, a gente eles não dão essa sequência ad infinito, eles não te dão esse estímulo a ficar pesquisando a mesma coisa. É como se fossem por etapas. Então, essa etapa está finalizada. Lá dentro, a princípio, nós não temos como continuar com esse projeto, tá? No caso, na época, o Kiko ainda estava fazendo mestrado, ele estava começando o mestrado, hoje ele já está no doutorado com uma outra pesquisa, né, aliando música com desenvolvimento de software, né? O meu trabalho, a pesquisa que eu faço hoje no desenvolvimento do doutorado, é desenvolvimento de instalações interativas e ambientes multissensoriais. Então, assim, esse projeto ele ficou suspenso para ver se alguém se interessava, e foi a oportunidade que eu vi quando o Watson, né, quando eu, através da NOGA, consegui o contato do Watson, eu pensei, poxa, de repente tem aí um grupo que pode estar interessado em seguir adiante. Do jeito que está, ele não pode ser, entre aspas, comercializado, porque ele é aberto, ele é free, toda essa parte que foi desenvolvida dentro desse projeto, pelo contrato que foi assinado do prêmio do XPTO Lab, ele é todo disponibilizado para as pessoas poderem baixar, implementar e dar sempre, né, e assim, continuar. Mas existem modificações que são interessantes serem feitas, né? O Kiko, inclusive, estaria presente aqui comigo hoje, mas ele teve um imprevisto, ele me ligou hoje cedo, falando que ele não ia conseguir chegar. Ele está morando em Sobradinho, aí ficou super complicado para ele, e falou assim, olha, não vai dar, mas vai. E assim, a gente tem interesse, né, de repente, de sentar com o grupo, passar o que foi feito, o que a gente já tinha pensado, assim, de para frente em cima disso, o que pode ser desenvolvido, porque o laboratório que a gente tem não é um laboratório super internet equipado, tá? É um laboratório comum, os computadores que a gente usa a maior parte deles são notebooks, ou então computadores que não têm uma configuração muito grande. A diferença que a gente precisa, por exemplo, para o desenvolvimento desse trabalho, é que no caso do notebook, a placa de vídeo esteja dedicada, porque aí eu consigo uma qualidade melhor, certo? Então, isso foi uma das restrições do projeto, era conseguir um equipamento que tivesse, né, a placa de vídeo dedicada. Mas ele foi feito também dentro do computador, né, de um desktop normal, lá dentro da faculdade, não com uma configuração excepcional. E eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena você pergunta, ele é comercializável, ele tem possibilidade? Tem, porque é possível gerar um produto de baixo custo. Tá? Porque as pessoas hoje, o que elas fizeram com o lançamento do Kinect, que eu tenho visto muito, não só em apresentações de arte, mas em outros, o pessoal simplesmente, né, outro dia teve um colega meu falando assim, olha, 6 horas depois do Kinect ter sido lançado, já tinha um que já tinha hackeado o sistema e conseguiu utilizar ele para outras coisas. Beleza, mas eu ainda tenho que comprar o equipamento, entendeu? Para poder estar instalando mesmo que eu não use ele efetivamente com o Xbox. Né? Então, assim, isso daqui com uma câmera menor, utilizando a mesma proposta, utilizando, né, a questão do infravermelho, que é um conjunto de LED só, então, assim, você consegue alguma coisa efetiva e consegue fazer um produto. Nós disponibilizamos na caixa de acrílico, foi para as pessoas verem, porque tinha a questão da estética também, né? O produto, ele está todo aberto. Se você vê na imagem,
A própria caixa da alimentação do sistema, ela foi desenhada aberta. Nós fizemos ela toda de acrílico, então ela é toda visível. Né? O pessoal da CrioArt desenvolveu para a gente a caixinha com os furinhos, porque esquenta e tudo, então para poder ficar totalmente visível o sistema que está lá dentro. Né? Então, assim, para favorecer mesmo o desenvolvimento, tá? A visão superior, a lateral. Então, quer dizer, o protótipo dela é bem simples. E, assim, o programa, a biblioteca, com algumas implementações, você consegue, de repente, assim, uma precisão maior na interação em relação à TV. Hoje a gente já tem vários conteúdos, né, disponibilizados na TV digital. Quando o projeto ficou pronto, né, foi em 2010, a gente ainda não tinha tanta coisa assim sendo disponibilizada em termos de TV digital, mas hoje a gente tem uma quantidade de conteúdo grande, então assim, eu acho que a proposta é interessante e vale a pena investir nela. E como você falou, de repente né, o laboratório que vocês têm aqui é viável para fazendo esse tipo de trabalho, caso haja interesse. Nossa, que excelência. Mais alguma pergunta? Hã? O que é o quê? O Kinect? O Kinect é um aparelhinho que vem com... O Xbox, que é um game, né, do sistema Windows, ele tem hoje um aparelho, que é esse Kinect, que é base de visão computacional, onde a pessoa joga sem necessidade de nenhum controle. Então, ele só movimentando as mãos ou o corpo, ele consegue interagir com o jogo. Né? Então, assim, eu não preciso mais do controle, eu não preciso mais estar... Né, Ele é integrado também com a TV? Integrado na TV? Não, o Kinect ele é integrado ao Xbox 360. Mas é o que eu estou te falando, vocês já fizeram o hackeamento do sistema do Kinect, que é um aparelho separado, para poder integrar ele a outros sistemas, sem ser necessariamente só o Xbox. Só que você ainda tem que adquirir o aparelho, né? Você tem que adquirir o aparelho aqui, entendeu? Que como é que fala? É marca registrada, é comercializado, né? Normalmente você pode colocar tanto o equipamento completo, quanto se você não tiver o Xbox, quanto só o aparelho. Esse projeto é muito mais interessante, né? Porque ele Sim. iria já na TV. Não, e assim, não é a questão, porque o que faz... Integrar outras possibilidades. Exatamente, o que faz a grande diferença é, primeiro, a questão da própria API, que faz a conexão com o Ginga, né, que a gente conseguiu fazer essa integração com o Ginga, e segundo, de você poder estar utilizando tanto com a TV quanto com... Você pode montar também dentro do computador, não precisa ser só na TV, tem como você estruturar essa configuração no computador para poder estar fazendo o processo de interação, e é uma webcam. Né? Na época realmente a gente pesquisou uma webcam que fosse uma categoria intermediária, né? Não fosse nenhuma daquelas assim muito simples